Bom dia, pessoal. Hoje o tema vai ser sobre o efeito tunneling ou o efeito de tunelamento da disciplina de física de semicondutores, que é um efeito bastante legal aí na área da mecânica quântica, que colocou, né, a física clássica um pouco contra a parede, né, que a física clássica não conseguia prever esses efeitos, mas a gente hoje tem explicações na mecânica quântica, né. Bom, antes de mais nada, vamos procurar entender, né, o que que é esse efeito. Bom, o tunelamento quântico, ele é um fenômeno da mecânica quântica que faz com que as partículas podem transpor um estado de energia que na física clássica era proibido. Isso não deveria ocorrer de forma alguma. Ou seja, o que acontece? Vamos pensar naquele gráfico de potencial de uma partícula. Se essa partícula não tem energia suficiente para vencer, né, aquela barreira de potencial de um poço, por exemplo, ela vai ficar confinada ali, naquele poço. Mas na mecânica quântica, isso pode ter um efeito diferente. Ela pode vencer e atravessar essa barreira de potencial, mesmo que ela não tenha energia suficiente para isso, certo? Isso eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas vamos tentar entender um pouco de como surgiu esse efeito, né? Como foi descoberto esse efeito. Bom, aqui na história a gente pode começar com o Friedrich Hund, foi um físico alemão lá de 1896 até 1997, né? Até pouco tempo atrás. Ele teve seu orientador como Max Born e assistente o Werner Heisenberg. E ele foi o primeiro a notar a existência do efeito túnel. Ele só obteve esse feito, né, ele notou isso enquanto ele estudava, né, e pesquisava sobre os potenciais de poço duplo. Então, a primeira ideia, né, primeira pista desse efeito veio com ele, se eu não me engano, ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né, acho mais ou menos 1927. E um fato curioso é que ele, né, foi o primeiro a perceber esse feito, ele quebrou o pé dias antes de ser convocado para a Primeira Guerra. E ele foi o único da sua turma que não participou, né? Então, se a gente tivesse um viajante do tempo e alterasse esse negócio e ele não quebrasse esse pé, que impacto isso ocorreria, né? Na física de eletrônica, da quântica também. Né? É um fato um pouco curioso a se pensar aí. Bom, seguido de Rand, vem o George Gamow e o Nikolai Cauchy, que eles resolveram, né, a teoria do decaimento alfa de um núcleo via tunelamento. Então eles pegaram ali da ideia, né, dessas notas do Rand e através dela conseguiram resolver esse decaimento alfa de um núcleo. O George Gamow, ele foi o pioneiro do Big Bang, né? Foi ele que reuniu com um pessoal ali e tentava justificar, né, o início ali do universo como um único ponto onde tudo era concentrado, com densidade nula. Essas ideias deles vieram a ser conhecidas hoje como a teoria do Big Bang. Bom, depois desses dois, veio Max Born, que foi ele quem desenvolveu a teoria do tunelamento, né? E ele trata ela como uma consequência da mecânica quântica que teria aplicações além de física nuclear, que poderia ser aplicada em semicondutores, que é na área em qual eu estou apresentando, e em inúmeras outras áreas, entendeu? Max Born é bem conhecido, né? Recebeu um Nobel em 1954, um físico e matemático alemão. E por último, temos esses três caras aí, que é o Ivar Giver, Leo Esaki e Brian David Josephson. Todos os três, ainda vivos, né, eles descobriram, eles decidiram aplicar esses efeitos, né, em materiais. Né? Então eles descobriram o tunelamento em semicondutores, em supercondutores, e descobriram também a supercorrente através de junções em supercondutores. Todos eles receberam um prêmio Nobel trabalhando em conjunto nessa área em 1973. Bom,
Então, como eu falei na introdução, o que acontece? Na visão clássica, a gente tem uma partícula aqui numa certa curva de potencial, vamos colocar nesse x1, e tendo ela nessa posição aqui, onde seu potencial é máximo em x1, ela deve ter energia apenas U1, como a gente pode ver aqui no lado esquerdo, no eixo y. Então, ela está confinada a ficar entre x1 e x2 apenas. Ela não tem energia maior que o 2 para poder vencer essa barreira. Logo, ela não tem como ultrapassar essa barreira, ela vai ficar presa entre x1 e x2. Só que na mecânica quântica, né, esse efeito na qual a gente está falando aqui, ele trata sobre a possibilidade dessa partícula atravessar, mesmo que ela não tenha energia suficiente para vencer essa barreira. Ela é capaz de chegar ali na posição x3 e x4, entendeu? Então, um esqueminha aqui legal, né? Colocou aqui sobre a comparação entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. Então, aqui tem outra representação, né, de como ocorre essa transposição, né, essa travessia da barreira que feita por essa partícula. Mas a gente vai compreender melhor aqui. Aqui a gente tem uma simulação do que ocorre, né? Se a gente perceber, um pouco dessa onda, ela atravessa essa barreira, tipo, ela não sobressai, ela não sai por cima, ela não tem energia suficiente para vencer aquela barreira, mas ainda assim ela consegue atravessar essa barreira de potencial, e um pouco fica ali. Estes dois fenômenos que estão ocorrendo aqui são chamados de transmissão e reflexão. O que acontece? Uma partícula, ela tem seu potencial ali, e ela pode ser descrita por uma função de onda, que no próximo slide eu vou mostrar ali a função de onda dela e tudo. Mas o que acontece? Essa função de onda, assim com que ela se choca nessa barreira, um pouco dessa onda é refletida de volta na mesma direção na qual veio a onda incidente. E essas duas ondas que estão ali, a que está tentando seguir através da barreira e a que está sendo refletida, geram uma interferência de ondas ali, na qual resulta no decaimento da amplitude dessa onda. Que a gente pode ver que a onda, antes dela chocar na barreira, ela é maior do que a que sai do lado de lá. Isso ocorre por causa dessa interferência. E durante ali essa travessia, ou seja, ali dentro dessa barreira, né, ocorre, devido a essa interferência, esse decaimento de uma forma exponencial. No próximo slide eu vou colocar isso direitinho aqui. E ela sai do outro lado com uma amplitude menor do que a, antes da barreira, certo? É importante ressaltar o quê? Que a energia é conservada, né, nesse sistema. Então, a energia potencial antes e depois e durante a barreira é a mesma. A energia cinética, ela só muda para a onda refletida, que ela tem uma direção contrária. Por isso que ela volta. Mas aqui a gente pode ver na imagem o decaimento em exponencial dentro da barreira. E ao sair da barreira, ela continua seu movimento, porém com uma amplitude menor, né? Então, essa é os fenômenos que ocorrem durante o tunelamento, né, chamado de transmissão e reflexão. Existe a relação, né, entre a probabilidade dessa transmissão e reflexão, que elas são igual a 1. Então, T, que é para transmissão, e R para reflexão, eles somados resultam em 1. E o T, se a gente olhar aqui na primeira equação, ele é proporcional ao exponencial de menos 2Ka. O K, ele é o coeficiente de decaimento de onda, então, da onda evanescente. E aqui na equação 4 é a função de onda que a gente tem para essa partícula. Bom, e a probabilidade desses efeitos ocorrerem varia entre a altura da barreira, a largura da barreira, principalmente a largura, porque se for uma barreira muito grande, o que acontece? Se ela for muito espessa, né? O que acontece? O decaimento dessa onda ocorre muito mais rápido. Esse decaimento exponencial ocorre muito mais rápido. Então, acaba que se ela for muito espessa, ela não consegue atravessar, né, essa barreira de potencial.
Bom, e quais são as aplicações desse efeito? Existem inúmeras aplicações. É um efeito assim que trouxe bastante coisa para a física. A gente tem ali aplicações na microscopia de tunelamento, memórias não voláteis, ressonância magnética, fusão nuclear por tunelamento, detecção de radiação, mas aqui eu coloquei mais foi na área de semicondutores, né? Então, a gente tem ali diodos de tunelamento como primeira aplicação. O que seria isso? Os diodos de tunelamento, né, são projetados para permitir que os elétrons eles tunelem através da barreira, só que sob condições específicas, né? Eles são usados em muitas coisas, incluindo na detecção sensível à baixa corrente eletrônica de alta frequência. Temos também memórias de estado sólido, né, nesses dispositivos que ocorre. O tunelamento ele ocorre sob uma camada de óxido e ele é utilizado, né, para propagar as informações, para propagar e apagar informações, né, permitindo o armazenamento de dados, né, armazenamento de maneira a longo prazo. Temos também túnel de barreira de potencial em transistores. Transistores também cara, é muito utilizado e foi muito revolucionário, né, para a área da eletrônica. E o efeito nesses transistores ele ocorre em junção de barreiras de potencial, por onde os elétrons tunelam, né? São muito utilizados em transistores FETs, né? E os RT-FETs, que exploram o efeito em altas velocidades. Os pontos quânticos eles já são nanoestruturas que o tamanho e a forma deles devem ser precisas. E esses parâmetros, né, eles afetam o, as propriedades eletrônicas. E eles são muito utilizados em lasers de ponto quântico e sistema de armazenamento quântico também. E, por último, mas existem, como eu mencionei, vários outros, eles são os transistores, né? Eles exploram o tunelamento quântico para controlar o fluxo de corrente a níveis muito baixos de tensão, né? Inclusive, no seu processador, nesse exato momento, existem milhares e milhares de transistores. Bom, conclusão. Bom, apesar do efeito de tunelamento ser um fruto ou uma consequência da mecânica quântica, ele chega até ser bem compreendido, né? Ao ponto de que a gente já utiliza ele em uma gama muito ampla de aplicações. E isso, claro, não foi da noite para o dia. Foi necessário também outros entendimentos, como, por exemplo, da dualidade onda-partícula, porque precisávamos dela para descrever o comportamento, né, da partícula como uma função de onda. E esse é o legal da física, né? É juntar todas essas partes de um quebra-cabeça, feito por cada uma dessas peças por um cientista no mundo, a fim de chegar a uma solução, né? Uma conclusão. E quanto à aplicação, à revolução que esse efeito causou, cara, é extraordinário. Só de estarem vendo este vídeo já foi graças a este efeito, né? Então, pessoal, muito obrigado.